Vou repetir isso. É o tema da nossa meditação. Improvável ou o improvável. Toda casa tem um improvável. Posso repetir para tu pegar no teu coração? Toda casa tem um? Vamos lá. Toda casa, repita a frase toda, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Sabe aquela família que você olha e diz assim, esse aí... E aí não é que esse aí... Não sei o que Deus faz, mas faz alguma coisa por ele... E de repente, alguma coisa diferente acontece para o bem. Então hoje eu quero falar sobre isso, ainda falando sobre família, para tentar suscitar no seu coração e tentar fazer com que tu entendas que na sua casa haverá um improvável. Ou já existe um improvável sendo manifesto. E é disso que eu quero falar hoje. Hoje nós estamos no texto inicial, no livro do Gênesis, no livro da criação, lá no capítulo 41, no versículo de número 50, nós vamos ler o 50, o 51 e o 52, é o texto inicial da minha introdução. Livro da criação, livro do Gênesis, capítulo 41, versículo de número 50. Eu aguardo você abrir a sua Bíblia. E Deus foi me dando aqui algumas coisas. E eu quero poder ser instrumento do Pai para abençoar a sua vida. Posso? Olha como é que o texto começa, gente. Isso aqui tudo indica que a gente vai dar início a mais uma série de mensagens, tá? Olha o texto como é que ele começa. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. Os quais, lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Aí o 52 vai dizer assim, José ao primogênito chamou de Manassés. Me ajuda a pregar? José ao primogênito chamou de, pois disse, Deus, vamos lá, nova unção, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, ele vai chamar de Efraim. E aí ele vai dizer o seguinte, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deixa eu orar, Deus e Pai, fala conosco, no nome de Jesus, e usa-me conforme a tua vontade. É o que eu te peço, e aos que creem que possam dizer amém e amém. Nós vamos notar no versículo de número 50, eu começo a pregar, essa é a minha introdução, esses versículos. E o que me chamou a atenção aqui é que, claro que você sabe muito bem, que havia um decreto sobre a humanidade. O decreto é que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome em toda a terra. E quando o faraó tem esse sonho que é revelado por José, ele então entende que alguém deveria de cuidar desses 7 anos de fartura. E José traz a instrução dizendo o seguinte, olha, durante os 7 anos de fartura, o que nós devemos fazer é armazenar. E Faraó olha para o lado e diz assim, então eu darei a você o direito de governar o Egito. E você vai fazer segundo o seu coração. E dali por diante então começa aquela peregrinação de muito trabalho. Repita comigo, muito trabalho. Quer crescer no ano de 2022? Se prepare para muito trabalho. Quer prosperar no ano de 2022? Se prepare para muito, tua vida ao máximo. Se prepare para muito trabalho. Se prepare para estar na casa de Deus. Se prepare para estar na casa do Pai. O máximo possível. Terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira nos eventos que nós vamos ter. E todas as outras coisas. Com os jovens, sexta-feira agora e sábado. Não é isso, Rômulo? Sexta-feira e sábado nós temos esse encontro. Sexta é um PL aqui
E sábado nós vamos fazer ali fora, né? Na quadra, em nome de Jesus. Diga amém por isso. 2 dias, 2 locais. E aí vai dizer assim: está disposto a viver essa dobradinha? Muito legal, a visão jovial. E é isso aí, tua vida ao máximo. Eu tenho cobrado das lideranças isso, tua vida ao máximo. E eu entendo nesse texto que em meio a muito trabalho, em meio a uma situação que antecipava um caos, e eu já quero abrir meu primeiro adendo dizendo que você não deve ser profeta do caos, mas você foi chamado, para ser profeta no caos. Diga amém por isso. Uma coisa é ser profeta do caos e outra coisa é ser profeta no caos. Ou seja, no momento que as dificuldades vierem, Deus vai te usar como boca profética para abençoar vidas, para que portas se abram. Diga amém por isso. Para que milagres aconteçam. Diga amém por isso. Então esse texto ele narra que no intervalo dos 7 anos de fartura, Deus resolve alegrar o coração de José. Então, se você está hoje aqui comigo, eu quero te dizer que Deus ele quer alegrar o teu coração, para te mostrar. E aí eu uso um texto que eu falo de um texto que eu uso bastante, para te mostrar que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então Deus ele vem e ele traz de uma certa maneira uma alegria, porque filhos são heranças do Senhor. Diga amém por isso. E Deus faz com que nesse intervalo de 7 anos de fartura, ou seja, antes de chegar a fome, que venham 2 filhos, que passem a existir na vida de José e de sua esposa 2 filhos. E isso tinha alguns objetivos, ou seja, o primeiro, ele vai dar o nome de Manassés, dizendo o seguinte: Deus me fez esquecer do meu passado. Então Manassés vem para que aquele passado tão doloroso, aquelas situações tão complicadas que ele viveu com seus irmãos, sejam completamente esquecidas. E ele vem com esse objetivo, por isso ele ganha o nome de Manassés. Ou seja, através dessa criança, o meu passado já não importa mais. Você está entendendo? Diga amém. Não é que você vai se ver livre do seu passado, não. Você vai vencer o seu passado. Ele não vai mais te fazer mal. Por isso Deus dá Manassés. Não é que você perdoa e deixa de conviver. Não, você perdoa porque deixa de trazer para você dor interna. Por isso que você perdoa. E aí aquilo que te fazia mal não vai mais te fazer mal. Então deixa eu liberar sobre a sua vida. Se você sofreu durante um tempo da sua vida, Deus está te dando Manassés, algo maior e capaz de você esquecer o passado, esquecer o teu tempo de dor. Deus vai fazer com que aquele tempo de dor não te doa mais. Desculpa o trocadilho. E aí logo em seguida, o que Deus faz? Deus dá a ele Efraim. E aí, quando Deus dá a Efraim, ele entende bem, já que o meu passado, o Senhor me permitiu esquecer, ou seja, eu venci o meu passado, Efraim agora vai prepará-lo para o futuro. Então, você vence o passado e Deus te prepara para o futuro. Então, posso melhorar isso? Enquanto você não vence o passado, você não ocupa lugares no futuro. Pegou ou não pegou? Você entendeu? Então repita comigo: eu preciso vencer o passado para ocupar lugares no futuro. E aí quando vem Efraim, ele vai dizer: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Você sabe que vão vir 7 anos de escassez, mas isso não tira de José a prosperidade que está sobre ele. Você entendeu? Diga amém. Diga assim: nem mesmo a fome que poderá vir
nem mesmo qualquer tipo de epidemia tem o direito de arrancar as bênçãos que Deus já declarou e liberou sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. E é isso que você precisa compreender hoje, entender hoje. E aí o Senhor vai lá e dá Manassés, dizendo para ele: você precisa vencer o passado. Ou seja, de que jeito você vai vencer o passado? Com uma alegria, com o nascimento de um filho. Deus está dizendo: eu estou te dando coisas novas para que você consiga vencer o teu passado. Existem coisas novas que estão vindo, que estão se manifestando na sua vida, para que você esqueça o seu passado. Você está entendendo? Diga amém. Mas eu sofri tanto, mas o que Deus tem para a tua vida é muito grande, é tão satisfatório, é tão deslumbrante, é tão magnífico, é tão esplendoroso, é tão real, que Ele vai te fazer esquecer das dores que você enfrentou no passado, irmãos. Você entende? E quando isso acontece, Ele te projeta para o futuro. Então vem Efraim, e agora Efraim tem um objetivo: de preparar José para o futuro. Que futuro é esse? Um futuro qualquer? Não, um futuro de prosperidade. Diga amém por isso. Só que essa prosperidade ficaria só sobre a vida de José? Claro que não, queridos. Essa prosperidade alcançaria toda a sua descendência, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. Deus está dizendo: vença o passado, rompa com o passado, e eu te projeto um futuro lindo, inimaginável, que tu nunca viveu na história da tua vida. Ponto. E assim será. Diga amém, assim seja. Diga assim, assim seja. Diga assim: eu recebo essas palavras. Isso, em nome de Jesus. Só que eu caminho com você até o Gênesis, lá no capítulo de número 48. E aqui começa a minha mensagem. O texto diz assim: passada estas coisas, versículo 1, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E José agora vai fazer uma peregrinação. Quando José está se aproximando, vão avisar a Jacó, diz o texto: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Aí aqui é lindo demais. Primeiro que no versículo 1, assim que José soube, repita comigo: assim que José soube que seu pai estava adoecido, ele foi ao encontro do pai. Só que ele, inteligente, não vai só. Ele leva seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando ele está se aproximando, no versículo de número 2, alguém vai lá e avisa Jacó, dizendo assim: José, teu filho, vem ter contigo. Aí o texto diz que o pai se esforçou e se assentou na cama. Mostra que ele aqui vai fazer um sacrifício imenso, porque ele já estava muito debilitado. E ele vai se esforçar, porque quando ele ouve falar de José, o coração dele bate mais forte. E o pai então não vai medir as suas forças. Ou seja, ele vai pegar todas as suas forças. E ele vai então se assentar à cama. E nesse texto aqui, irmãos, no versículo de número 3, ele também me ensina muitas coisas. Dentre as coisas que eu aprendo no versículo 3, primeiro, Jacó já estava velho. Me ajuda, Jacó já estava
debilidade de visão, mas não perdeu a consciência daquilo que Deus havia feito na vida dele, daquilo que Deus havia, da maneira que Deus havia se manifestado na vida dele. E ele pega José e ele começa a contar para o filho. Ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele vai dizer, e me disse: eis que te farei fecundo, e que te multiplicarei, e que te tornarei multidão de povos, e a sua descendência darei a esta terra por possessão perpétua. Sabe por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando você está impregnado pela presença de Deus, você não tem outra coisa a falar a não ser da presença de Deus. Você aprende que você deve trazer à memória aquilo que te dá esperança. E é dessa forma que ele faz. Ele vai e ele traz, ele suscita, ele traz coisas que aconteceram há muitos anos atrás, como se tivessem acontecido ontem. Por quê? Porque quando Deus impacta a vida do ser humano, irmãos, não tem ninguém com poder de tirar, de arrancar, de melhorar a marca de Cristo que há na sua vida. Quando Deus se transforma, você vai ver o apóstolo Paulo, depois que ele cai do cavalo e que ele vê aquela forte luz e ouve aquela voz e tal: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele vai dar testemunhos, e você vai reparar que os testemunhos, eu não vou aqui te levar a esse texto, mas os testemunhos vão ampliando à medida que ele vai dando. Por quê? Porque aquele que caminha com o Senhor, aquele que faz a vontade de Deus, o Senhor traz esse Espírito excelente, que é o seu próprio Espírito, para em acordo com o meu Espírito se manifestar e trazer à minha memória, à minha lembrança, coisas motivadoras. É isso que Deus quer de você que está me assistindo. Em nome de Jesus, quer trazer a tua memória, quer te fazer lembrar do tempo, sabe, daquelas manifestações, de quantos milagres você viveu com o Senhor, de quantas vezes Deus se manifestou na sua vida, e você viu e acompanhou tudo isso. Diga amém se você entende. Aí ele vai virar e vai dizer no versículo 5, olha: agora pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Ele vai virar para José, Jacó vira para José, o pai vira para o filho e diz assim: sabe os teus filhos que nasceram na terra do Egito antes que eu te visse? E ele vai dizer: sim, Senhor, eu sei. Então, os teus filhos são meus, eles são meus. É um pai dizendo assim: não serão mais propriedade sua. Aí ele vai comparar com Rúben, que é o primogênito, e o segundo filho, que é Simeão. Ele vai dizer assim: olha, eles serão meus, assim como Rúben e assim como Simeão, eles serão meus. E Deus começa a fazer algumas coisas através de Jacó, que no mundo de uma logística humana passa a ser algo incompreensível. E eu vim te dizer sobre isso hoje, que Deus ele tem esse poder de fazer, de confundir para se manifestar, e ele vai fazendo isso. Ele vai dizer no versículo de número 6: mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Ou seja, o que vai ser gerado depois deles é tua. Mas Manassés e Efraim, na verdade, o pai vira aqui nesse texto e diz: Efraim e Manassés são meus. São meus. O Senhor quer nos fazer entender que nada que temos é nosso, que os meus filhos não são meus, são dele, que tudo que possuo pertence a ele. E é isso que nos importa. E aí,
No versículo de número 8, o texto diz assim: tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Aí José responde a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Aí o pai vai dizer assim: faze-os chegar a mim. Disse ele: para que eu os abençoe. Aí o versículo 10 vem com a explicativa, nesse cenário, dizendo que os olhos de Israel já tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não se podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Nisso Jacó está sentado à cama. Jacó pega de um lado, um do outro, o outro, e aproxima deles. Fica entre os joelhos de Jacó, entre as pernas de Jacó. Agora Manassés e Efraim conseguem sentir o calor do seu avô, conseguem sentir o afeto do seu avô. Mas eu caminho nesse texto porque é um sermão textual. No versículo de número 11 diz assim: então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os de dentre os joelhos de seu pai, olha o que ele faz. Ele vai se inclinar diante da sua face. Agora José pega os filhos e vai tirar os filhos e vai se prostrar. Qual é o significado disso, pastor? Um profundo respeito. Ele podia ser governador de todo o Egito, podia ter sido o instrumento que ajudou a matar a fome de todo o mundo, mas ele sabia quem era o seu pai, ou ele sabia quem ele era a partir de seu pai. Quando você entende de onde você saiu, de onde você foi gerado, quando você entende quem te formou, quando você compreende isso, quem contribuiu, quem sabe, quando você compreende, as coisas começam a se manifestar. Ele vai lá e se prostra. Quem? O governador do Egito. Quem? O principal homem de Faraó. Quem? Mas que era o filho amado de Israel, filho amado de Jacó. Você está entendendo? Diga amém. Então deixa eu te dar um conselho, você que ainda tem pai e ainda tem mãe: não deixe de tratar seu papai e sua mamãe com reverência e respeito. Deixa eu melhorar: com reverência e com um profundo respeito, porque foi a partir deles, foi a partir deles que você está nesse mundo. Você está entendendo? Diga amém. Você pode estar hoje em lugares de destaque. Você pode ter concluído uma faculdade, seu pai e sua mãe nem terminaram o ensino médio. Não importa. O que importa é que você saiba que se não fosse a bênção de Deus através dos seus pais, ela não chegaria nunca sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então Deus está te dizendo isso. E para você, mamãe e papai, não se sinta menosprezado hora nenhuma, porque se seus filhos não lhe derem o carinho necessário, o afago necessário, não se preocupa, pois do alto o céu, através do Espírito Santo, vem e te dá o consolo que você necessita, em nome de Jesus. Diga amém por isso. Depois, versículo 13: tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda a Manassés. É claro que isso aqui, José está conduzindo seus filhos até o pai,
Ele pega Efraim na sua mão direita e ele pega Manassés na sua esquerda. Ou seja, para quem estivesse do outro lado, a mão direita estivesse sobre Manassés e a mão esquerda sobre Efraim. Ele posiciona, porque ele sabia que a bênção ou o direito de primogenitura era de Manassés. Ele sabia que Manassés merecia receber de seu pai Jacó a bênção. Ele entendia tudo isso, ele compreendeu tudo isso. Mas o versículo 14 diz assim: mas Israel estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos. O que Jacó faz é isso. José olha para aquilo, e é claro que o contexto desse texto vai dizer que Deus começa orando por José, e depois agora ele vai abençoar Efraim. No versículo 17 diz assim, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. Aí, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Ou seja, as mãos estão trocadas. José olha e diz assim: meu pai já está de idade, de dias. E ele pega na mão do seu pai, e agora ele quer trocar. Mas à medida que ele pega na mão do pai, o pai firma mais as suas mãos. Eu tenho algumas coisas aqui para te dizer. Ele não cruzou os braços por vontade própria. Ele não cruzou os braços por um reflexo de um trauma do seu passado, uma vez que ele, Esaú, disputava sobre um direito de primogenitura. Jacó não estava tomado por um sentimento humano, dizendo: assim como foi comigo, vai acontecer também da mesma forma. Ou seja, Efraim vai ter o direito à primogenitura, à bênção. Ele não estava tomado por uma emoção, não! Havia um desejo do céu na manifestação daqueles dias. Eu quero te dizer que existe sempre um improvável diante de nós, e que Deus olha do céu e diz: é improvável para você, mas não para mim, pois eu sou o Senhor, que eu torno improvável improvável. Eu sou o Senhor que agora movimento a mão. E aí eu acredito que naquele momento ele vem para pôr a mão direita sobre Manassés, a esquerda sobre Efraim. Mas Deus diz não. Deus diz, hoje Deus está dizendo não. Não é do jeito que tu quer, não é da forma que tu pensa, não é da maneira que você determinou, é do jeito que o céu preparou para você. Vou escolher os improváveis, para que a minha glória se manifeste nesses dias, para que a minha vontade se manifeste nesses dias. Então deixa eu falar para você, improvável, você que talvez não cante bem, você que talvez não pregue bem, você que talvez não toque bem, você que talvez não sirva bem, às vezes se atrapalha aqui na oferta. Eu quero te dizer que o meu Deus, Ele escolhe os improváveis, porque Ele é aquele que sonda o coração,
Ele não está vendo técnica, ele não está vendo, ele está vendo o nível de dedicação que você oferece. O céu fez uma escolha, e a escolha não era Manassés, a escolha era Efraim. Efraim não é uma escolha de Jacó, Efraim não é uma escolha do homem, Efraim é uma escolha de Deus. Diga amém por isso, e ofereça as suas palmas a Ele. No 18, José vira e diz assim: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Você sabe que a mão direita, o significado dela é a destra de Deus. E Deus te susterá com a sua mão direita. Isaías 41, no seu versículo de número 10, parte final. Não é assim, meu pai. Não é desse jeito. O senhor botou a mão errado. O senhor está tocando o mais novo. E a unção por direito é do mais velho. Versículo 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho. Eu sei. Que isso, cara? Coisa louca isso aqui. Ele também será um povo. Também ele será grande. Está falando de Manassés. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Que coisa. Ei. Aí no 20, olha o que diz o 20. Assim os abençoou. Leia comigo essa primeira parte, vai. Assim, naquele dia. Repita comigo: as bênçãos dos céus jamais deixarão de acontecer, jamais serão revogadas sobre a minha vida. Diga amém por isso, diga assim seja. Hoje eu quero que tu saia daqui com uma certeza no teu coração. Que para cada passo que você der, os anjos indo na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, arrebentando as portas de bronze. Por quê? Porque o céu escolheu você. O céu, deixa eu repetir, escolheu você. Mas nós somos pecadores, fomos destituídos da glória de Deus, eu sei disso. Mas sobre nós há um espírito de adoção, o qual nos dá direito a dizer Abba. Vai lá, Romanos 8, versículo 12 na área. Isso, 8, 12. E aí, irmão, quando você entende isso, quando você compreende que os desígnios de Deus, que o que Deus tem, o texto diz assim: assim pois, 12, querido, assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas
se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverás, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas receberdes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai, que significa paizinho. Você está entendendo? Versículo 16, põe o 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não precisa ninguém dizer, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você está entendendo? De 17, olha, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Em nome de Jesus, entenda isso hoje. Saia daqui, jovem, determinado a romper. Saia daqui, papai e mamãe, determinados a romper, pois Deus te escolheu em meio a tanta gente provável. Deus escolheu você, o improvável, da tua casa, na tua geração, na tua rua, na tua família, e disse: é com você que eu vou me manifestar nessa terra, é você que eu vou usar nesses dias, em nome de Jesus, queridos. Gênesis 48, versículo 19. Põe 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Falando de Manassés, o primogênito de José. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. Eu não quero aqui, irmãos, criar. Essa mensagem não é para criar no seio da família, da parentela, não é nada disso. Se você for para esse lado, você não entendeu a essência. Uma vez que você entendeu que você é co-herdeiro com Cristo. A sua descendência será uma multidão de nações. No versículo seguinte, versículo 20, diz: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoara, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. O Senhor vai lá, ou melhor, o pai de José, Jacó, inverte a ordem. Você vai observar que quando Jacó chama seus filhos para ir até o avô, ele chama Manassés e Efraim. Por quê, pastor? Ele vai chamar o primogênito primeiro e depois o mais novo. Só que não foi assim com Jacó. Jacó, no capítulo 48, no versículo de número 5, na parte final desse versículo, antes de abençoar, ai meu Deus, antes de abençoar, ele já vai dizer: Efraim, o mais novo, e Manassés serão meus. Explica isso, pastor. Vou tentar, porque às vezes Deus vai me falando coisas, às vezes eu não consigo de fato explicar. Muito antes daquela bênção vir sobre Efraim, o céu já tinha olhado para ele e determinado coisas a respeito dele. Você está entendendo? Diga amém. Aí lá no versículo 20,
Ele vai dizer assim: e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Oh. Aí no versículo 21, eu estou terminando, prometo. Diz assim: depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais. Olha o que ele vai dizer: dou-te demais que a teus irmãos. Vai dar uma porção especial para ele. O qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. O pai vai abençoar José de uma maneira diferente. E a reflexão de hoje eu termino por aqui. Você sabe que nas tribos, José não é citado. Tem isso? Essa é a próxima mensagem. Não tem a tribo de José. Podia ter. Não podia. Altamente significativo. Não é isso? Podia ter tido. Mas tem a tribo com o nome dos seus filhos: Efraim e Manassés. Efraim representa uma tribo, Manassés representa outra tribo. Então, na próxima mensagem eu vou te dar os nomes das tribos, mas fica aí, fica no teu coração. Ah, tem segredo aí. A tribo, ela cresce tanto que tem uma parte dela que fica de um lado do Jordão, tem outra parte que fica do outro lado do Jordão. Dessas tribos vem pelo menos dois personagens: Gideão e Jefté. Isso é papo para a próxima mensagem, para abençoar a sua vida. Então, deixa eu falar para você aqui algo que eu às vezes falo aqui, às vezes você está muito preocupado. Eu ouvia uma pessoa falando comigo algo parecido, e às vezes a gente se preocupa mesmo, porque a gente se preocupa em achar que nós precisamos, que meus filhos... Não, o que você precisa é que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e que recaia sobre a vida dos teus filhos. Porque aquilo que de repente seu nome não será citado, seu nome não vai virar tribo, mas Deus vai fazer com que a tua descendência povoe, com que a tua descendência ocupe lugares, com que a tua descendência chegue a patamares que você não pensou que seriam capazes de chegar, porque Deus já determinou improváveis dentro da nossa casa. Deus já olhou e disse: eu vou agir no meio dos improváveis, eu vou me manifestar no meio dos improváveis. Fique de pé em nome de Jesus e faça a tua oração pela tua família nesse momento. Eu queria que você fizesse a tua oração, sabe, abençoando a tua casa, abençoando o teu lar, sabe, dizendo: agora, Pai, eu entendi, agora eu compreendi. Não é o fato dos teus filhos irem que você porventura não tenha ido, que você não foi. Desculpa o trocadilho, mas é por aí. Não é o fato de você não ter tido condição de fazer e teus filhos terem tido condição de fazer que você não fez, porque não é a tua ausência que vai determinar a falta da tua presença, porque eles só existem a partir da tua vida, eles só acontecerão a partir de você, em nome de Jesus. Então, que assim Deus possa se manifestar hoje aqui entre nós, sabe? Dá um nome para esse improvável. Diga assim: Deus, está me dando muito trabalho, mas eu sei que quando dá esse tipo de trabalho, Senhor, e que o Senhor não leva, é porque o Senhor tem um plano especial na vida dele, tem um plano especial na vida dela. Deus está tocando, está pegando o simples e está transformando em extraordinário, está pegando o fraco e está transformando numa pessoa especial. Só isso, só isso. Deus está quebrando toda a naturalidade, irmãos, toda a naturalidade, e está nos abençoando, sabe?
Eu anotei aqui, ó, nem sempre o mais provável, o comum ou o natural serão aqueles que vão agradar a Deus. Pode ser que Deus determine fazer a partir do improvável. Quem é esse? Esse. Para que a glória não seja nossa, para que a glória seja do Pai. Então eu vim hoje te dizer, dentre tantas coisas que eu ainda tinha aqui para te falar, que o Pai escolheu você. 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 Que o Senhor te Oh, aleluia.